Ronaldo, o Senado volta a discutir a questão da maioridade, a redução da maioridade, ou seja, hoje a Constituição limite em 18 anos a responsabilidade criminal. O ECA traz uma outra alternativa de medidas aos adolescentes a partir dos 12 aos 18. Mas aí essa discussão, essa proposta de emenda constitucional que tramita agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está discutindo se reduz ou não para 16. E aí, como você falou, a doutora Yaner Santos, advogada criminalista, vai nos auxiliar. Ela é uma jovem advogada, estudiosa do assunto, militante da advocacia criminal, lida com isso, já trabalhou em ambientes de recolhimento de adolescentes, então pode nos dar uma ajuda. Sim. Primeiro é o seguinte, por que volta a se discutir, depois de 2 anos, essa proposta de emenda constitucional para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos? Bem, inicialmente, né? Boa tarde, doutor Dorival, Ronaldo Porto. Boa tarde, né? querida. Volta a discussão pelo fato de ser, primeiro, ano de eleição, né? Tem a ver com isso, Tem a ver com Então tá. política, Então motivação explica, por favor. política de tentar dar uma resposta para a sociedade de forma que os deputados, os senadores estão fazendo alguma coisa para acalmar essa sensação de impunidade, né? E é interessante que nós possamos ver que o adolescente, ele é responsabilizado penalmente, criminalmente, a partir dos 12 anos. Então, é um equívoco dizer que ele não é punido. Ele é punido. Sim, sim. Né? O que ocorre é que o projeto que volta à discussão na semana que vem, é justamente uma forma de desconsiderar essa imputabilidade dele, ou seja, o que é imputabilidade? É a ausência de características pessoais que fazem com que ele cometa um crime, ou seja, um adolescente ele não comete um crime, ele comete um ato infracional que é aquele descrito no estatuto. Um outro nome para a mesma coisa. Para a mesma né? coisa. É a mesma coisa, É exatamente. a mesma coisa. Né? Então, o que ele quer? Desconsiderar esta imputabilidade para crimes mais graves, ou seja, fazer com que aquele adolescente que cometer uma lesão corporal seguida de morte, um homicídio, né, ele vá para um presídio. Né? Só que aí os problemas maiores começam a surgir. Quais são as daí. consequências, digamos, se hoje fosse aprovou 16 anos e aí a maioridade a partir de 16? Que consequência a senhora vislumbra que traria para a sociedade? A consequência vai continuar do jeito que está. Por quê? Eu vou pegar um adolescente, inclusive isso é um fato lacunoso dentro do projeto. Por quê? Lá não diz para onde eu vou levar esse adolescente. Sim, mas digamos que vai para as cadeias comuns. Vai, né? Então, vai pro 16 presídio. anos, vai para o presídio. Vai pro presídio. Junto com os adultos, com as facções, com os tudo. traficantes, vai com tudo. Vai com E todo aí, mundo. o que isso pode trazer para esse adolescente? Isso faz ele se ressocializar, ele refletir sobre o crime, isso serve de inibição para que outros não façam, ou o que o senhor acha que vai acontecer? No meu ponto de vista, isso não vai melhorar em nada. Pelo contrário, vai piorar. Por quê? A situação do nosso sistema carcerário, ela é deplorável. Sabemos disso. Agora, então, nós estamos com um problema, se discute, uma boa parte da população acha que tem que diminuir, outras não, mas a gente está vendo a violência, os adolescentes, não todos, mas muitos, praticam ações violentas, seja qual for o nome que se dê, ato infracional, ou crime, ou transgressão, mas ele causa danos em pessoas. Qual é a solução, então, para essa faixa aí, para os adolescentes? O que é que se pode fazer? Como é que se inibe isso? Melhorando o estatuto da criança e do adolescente. Porque é importante que a população saiba que o adolescente ele é punido. Ele tem um local onde ele fica internado 45 dias hoje, provisoriamente, e caso seja necessário, após uma sentença, 3 anos de internação, existem algumas medidas que a gente chama de medidas socioeducativas, né, onde ele vai ficar lá por um longo tempo. Okay. E são lugares que, enfim,
o nível de reincidência Então, ele a é senhora menor. acha que o que é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, essa internação Isso. de até 3 anos, já resolve o problema? Eu creio que seja interessante não reduzir a maioridade penal, mas trazer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a nossa realidade. Porque eu Aumentar o tempo de aumentar internação? o tempo de internação. Porque eu pegar, veja bem, eu pegar um adolescente e colocar num presídio, nas situações em que se encontram, tudo bem, concordo. ultralotar um presídio, ele vai piorar a situação. Vai piorar, né? Vai ser, Concordo. deputado. Ok. Concordo, Aí, poderiam ter 2 presídios, um para adolescentes e um para a fase boa adulta. ideia, Ronaldo. Coisas pois separadas, um qual é o para crime dele? adulto, outro para Qual é o adolescente. crime Já dele? existe, Ele já latrocínio. Qual é o crime dele? Minha opinião, latrocínio. Matou, esfolou, fez o diabo a 4, aí vai pegar os 3 anos. Não, vai pegar mais, amigo. Você vai pegar 8 anos de... Mas vai dizer 10 anos de cadeia. Você vai cumprir aqui, como adolescente, os 2, de 16 aos 18, e depois cumpre os 8, dos 18 até os 24 anos. Seria assim. Não precisa baixar a Inclusive, maioridade Ronaldo, você tem razão que tem algumas propostas já, algumas emendas a esse projeto, essa emenda que é de um, enfim, é de um deputado, um senador lá do Espírito Santo, Isso. que se aumente o período de internação, Também mas concordo. também que se melhore as condições Sim, onde concordo. esse adolescente deve ser internado para ver se consegue Lógico. salvar, recuperar. Enfim. Já não presta a cadeia dele, que lá é uma cadeia também, medida socioeducativa, mas é cadeia. Já não presta a cadeia dele, ele vai depois para outra cadeia pior ainda, olha a situação. Doutor Ianei, obrigado pela sua presença aqui.